Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa primeira aula. Hora de aprender português. Hoje aprenderemos sobre locução verbal e tempo composto. Para relembrar, verbo é a palavra que indica pessoa, número, tempo, modo e voz de ações, como caminhar e comer. Estados em que a pessoa se encontra em determinado momento, como estar triste, continuar feliz. Fenômenos da natureza, como nevar e relampejar. Os verbos podem aparecer sozinhos em uma frase, dancei muito na festa, ouço músicas alegres, Maria saiu cedo. Então eu tenho os verbos dancei, ouço, saiu, todos sozinhos na frase. Ou eles podem vir acompanhados por outros verbos. Vou caminhar com você. Já haviam arrumado a mesa quando cheguei. Poderia pedir mais sopa? Então eu tenho vou caminhar, haviam arrumado, poderia pedir. São verbos onde um acompanha o outro. Essa companhia, ou seja, esses dois verbos que estão próximos, eles têm um nome e se chamam locução verbal e tempo composto. Locução verbal, o que é? Ocorre quando há dois ou mais verbos na frase, sendo que um dos verbos será chamado de auxiliar, que é sempre o primeiro verbo, o outro será chamado de principal, que é sempre o segundo verbo da frase. Estou estudando português, então o primeiro verbo é o auxiliar e o segundo, estudando, é o meu verbo principal. Então, verbo, auxiliar e principal. Para termos uma locução, o verbo principal, que é o segundo verbo, aparecerá numa forma nominal. As formas nominais do verbo são infinitivo impessoal. São os verbos terminados em ar, or e ir. Vamos cantar na festa? Iremos rir muito com o filme. Vamos cantar, iremos rir. O primeiro verbo sempre será o verbo auxiliar e o segundo verbo sempre será o verbo principal. O verbo principal terminado no infinitivo impessoal, ar e ir. No gerúndio, também temos a forma nominal gerúndio. Verbos terminados em ando, endo e indo. O que você estava dizendo? Permaneça caminhando rápido. Continue sorrindo, Maria. Então eu tenho estava dizendo, permaneça caminhando, continue sorrindo, terminado em endo, ando e indo. Portanto, verbos terminados no gerúndio, sendo que o segundo verbo sempre será o principal. Particípio, verbos terminados em ada, eda, ida, ito e ita. Então, nós temos esses verbos que serão havia falado uma mentira, não havia feito uma sopa, havia dançado muito. Então, eu tenho os verbos falado, feito e dançado que estão no particípio e são os nossos verbos principais e que acompanham o verbo havia. Tempo composto, o que é?
Quando a forma nominal do verbo principal estiver no particípio, ou seja, quando estiver da forma anterior que nós acabamos de mostrar, que é terminada em ado, ida, temos também um tempo composto. Então, além do verbo ser locução verbal, também será tempo composto. Portanto, quando o verbo terminar em ado, eda, ida, ito, ita, além de ser uma locução verbal, também é um tempo composto. Havia estudado muito para a prova. Então, o segundo verbo está na forma nominal particípio, terminado em ado, portanto, é o nosso verbo principal. E nós temos aí uma locução verbal e também tempo composto. Então, por hoje é só, pessoal. Estaremos juntos na próxima semana. Grande abraço e caprichem!